já que estamos falando sobre isso, né? Amar e ser amado é uma das maiores felicidades da vida. Você não concorda? E ter alguém ao nosso lado para compartilhar as alegrias, os dissabores, deixa tudo mais fácil. Mas é muito comum, com o passar do tempo e também das responsabilidades diárias, que aquela chama, sabe aquela do início do relacionamento, ela diminui um pouco ou até muito. Mas calma que tem solução. Nosso bate-papo hoje é sobre isso, com a sexóloga e palestrante Camila Gentili, que vai nos ajudar nessa missão de apimentar o nosso relacionamento com dicas básicas. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Prazer todo meu. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Eu acho que a gente podia abrir o nosso bate-papo explicando um pouquinho qual que é a diferença de amor e de paixão. Porque muitas pessoas reclamam que com o passar dos anos, a paixão vai embora. E fica uma parceria, um companheirismo. Isso acontece mesmo? É o seguinte, Pamela, nós temos o desejo, que é aquela coisa da atração, que está muito ligado com o momento da paixão, que é temporário, que é irracional, aquela coisa muito do momento. E o amor, que é mais constante, que é mais duradouro. Então, o que acontece? Com os relacionamentos, eles geralmente iniciam através do desejo, passam pela paixão e depois, com o tempo, eles ficam dentro do quê? Do amor. Porém, nessa ideia do amor, nós temos também aí a maternidade, temos o dia a dia do casal, que pode interferir, sim, nos relacionamentos. Então, relacionamentos longos tendem a desequilibrar alguns hábitos da época do namoro. Então, é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. O amor, então, ele é a maturidade do relacionamento. É a maturidade do relacionamento e é nesse momento que a gente tem que aprender quais hábitos nós temos que adotar. Muitas pessoas reclamam que quando elas estão há muitos anos com o mesmo parceiro, o interesse sexual diminui. Sim. Muitas vezes. Por que isso acontece? Isso vai depender muito de quanto tempo o casal está junto e também em que fase que esse casal está. Então, vamos trazer uma ideia de que o casal é um casal sem filhos. Então, a realidade desse casal sem filhos, ela vai ser diferente de uma realidade de um casal que tem filhos. E um casal que já é mais maduro. Quando a gente não tem o filho dentro de casa, você tem mais tempo um para o outro e você consegue dedicar mais tempo também para a sua relação. A grande maioria. Temos também casais que estão fora dessa base, né? Mas quando você tem o filho, você está envolto de várias tarefas que envolvem essa terceira ou quarta criança. Então, escola, dever de casa, gerenciar uma casa, gerenciar um funcionário, trabalhar. E as pessoas tendem a parar de se comunicar bem dentro das relações. E a comunicação é exatamente o que vai interferir também nessa química íntima e sexual. Porque se você não tem a comunicação, você não tem a proximidade, você não tem a intimidade. Então, isso começa a quebrar um dia a dia de namoro, de paixão. E essa comunicação, ela é uma comunicação que percorre o dia todo. Exato. Não é só na hora da atividade sexual. Exato. Tenho que ter essa troca, esse companheirismo no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, dia a dia. no dia todo. Porque o que acontece? Geralmente, qual é a comunicação da mulher? A mulher, ela está ali o tempo inteiro envolvida em várias tarefas porque ela é multitarefa. Só que a mulher, ela espera o quê? A proteção, o carinho. Então, ela se comunica, a verbalização de amor é receber a proteção e o carinho através do quê? De gestos ou de falas. O homem, ele pensa, eu sou um homem provedor. Estou amando a minha família quando eu estou provendo algo. Isso não vai abranger todos os homens, mas a grande maioria. E quando ele passa o dia inteiro sem conversar muito com a mulher, ou sem se aproximar, ou sem ter o toque, sem ter a fala daquela coisa de querer o outro, ele busca pela intimidade. E daí aquela mulher pensa, o dia inteiro eu não fui, né, cortejada, não tive o carinho, não tive a proximidade, não tive o ouvir, né? E agora eu vou ter que fazer o sexo? Então isso começa a desequilibrar. Porque a linguagem do amor das pessoas também é diferente. São diferentes. Há pessoas que se comunicam verbalmente, Isso. outras que mostram esse carinho e esse amor por meio de ações, Exatamente. Outras por meio do toque. E como que se equilibra tudo isso em um relacionamento? Nossa, você trouxe um ponto super importante.
Aí volta de novo o que eu acabei de falar sobre a comunicação. Por isso que é importante o casal falar o que ele acha. Porque às vezes, eu vou dar um exemplo. Você fala para o seu marido que vocês estão para sair para uma festa. Você fala assim, vai lá, se troca. Ele pega e fala assim, nossa, como ela é impaciente. E na verdade ela pensa, eu quero que a gente chegue antes na festa para a gente aproveitar um pouco mais só nós dois. Então essa linguagem, ela tem que ter um encontro, porque senão o seu entendimento e o do seu parceiro, ele nunca vai se achar. Porque você está falando algo que você quer dizer uma coisa, ele vai ter o entendimento que você está falando algo e dizendo outra coisa. E como começar esse diálogo para quem está nos assistindo agora e já está vivendo isso? Qual que é o primeiro passo para quebrar? É mais fácil do que se pode acreditar. É encontrar o momento certo, onde ambos estejam desarmados para falar, e eu acho que um bom começo para essa conversa é voltar no passado quando você fala, lembra quando nós namorávamos? Lembra o quanto era gostoso? Quando você traz esse passado, até a tua parte neural, ela vai trazer lembranças agradáveis, então ambos vão estar desarmados. E num dia comum, sem briga. Sem então, briga, depois de uma briga, não é hora dessa conversa. Não adianta querer ter essa conversa num tom de cobrança, né? Que isso vai impactar diretamente. Quando você traz esse passado, o teu parceiro, ele vai lembrar daquele momento do passado e ele vai entender aonde você está querendo chegar. E trazer amigavelmente essas questões, olha, eu sinto falta daquele abraço, eu sinto falta de ficar mais tempo com você, e o marido ou o parceiro vai falar também, olha, eu acho também que você dedica pouco tempo, esses dias eu te chamei para ir deitar, você estava no celular, esses dias eu te chamei para ir para um lugar e você não quis deixar o nosso filho lá na casa da nossa mãe. Eu acho que eu me senti sem importância, porque você preferiu estar a 3, mas eu queria levar você para um lugar só nós dois. Então, acho que tem que abrir esse caminho para voltar essa intimidade. Tem que começar, então. Isso. E um segundo passo, que eu bato muito nessa tecla, é a questão do beijo, que o beijo, ele recria a conexão, traz a intimidade. Pesquisas científicas dizem que quando o homem beija a mulher por mais de 6 segundos, ele consegue transferir um pouco de testosterona através da saliva. E o beijo, ele vai trazer a proximidade, recriar o vínculo, e o abraço vai gerar ocitocina, o que é muito bom para ambos. Então, eu acho que tudo isso, se você começa a observar que você tem que mudar um comportamento, que isso vai refletir positivamente em tudo, porque se o filho que está dentro da casa vê o pai tratando bem a mãe e tendo essa harmonia, esse envolvimento, o filho cresce mais saudável e ele vai aprender a ter essa proximidade quando ele estiver num casamento também. Sem dúvida alguma. E essa questão do diálogo, ela também é importante quando a gente fala sobre sexo. Muito é importante conversar sobre preferências, porque da mesma forma que somos diferentes, né, no modo como a gente expressa o amor, também somos diferentes no modo como nós vivemos a intimidade. Eu tenho que conversar com meu par sobre isso? Com certeza, porque nós temos personalidades sexuais também diferentes. Tem pessoas que preferem o toque, tem pessoas que não gostam tanto do toque, são mais energéticas, e tem outras pessoas que não, são diferentes. Então é muito importante abrir essa comunicação, e eu acho que o assunto pode também começar nesse formato de falar, olha, você pode estar na cama deitado e falar, relembrar alguma coisa que foi boa e trazer. Eu gosto muito de usar exemplos de fora. A minha amiga conversou comigo que ela, quando ela estava casada, ela acabou se separando porque o marido não era tão carinhoso. Ela não disse para ele, você não é carinhoso comigo, eu vou me separar de você. E é bacana que você tenha a oportunidade de ouvir a opinião, né, do seu par. Você traz a atenção, mas igual, você acha que eu sou carinhoso com você? Então, esse é um modo de iniciar esse assunto. É super importante falar como o outro se sente nesse sentido da cama, porque a mulher, ela tem um corpo que ele está em transformação constante. A mulher, ela sofre muito mais do que o homem, porque o corpo da mulher, habitualmente, ele envelhece mais rápido.
E a mulher tem os predicados de endometriose, menstruação, menopausa, climatério, perimenopausa, pode passar por um tipo de câncer. Então, são vários estágios, e a maternidade, né, que envolvem a vida da mulher, que vão impactar diretamente em como ela vai performar na intimidade. Então, eu posso estar numa fase onde eu acabei de ter um filho e depois daqueles 4, 5 meses, quando eu vou retomar minha vida íntima, eu posso estar passando por um ressecamento vaginal, porque o meu hormônio desabou. Eu posso estar passando por um vaginismo. O que é o vaginismo? É a contração involuntária dos músculos da minha região íntima, e isso podem ter causas emocionais ou hormonais. E isso mexe também com a libido. Mexe. Você trouxe aqui pra gente alguns itens que podem apimentar um pouco esse relacionamento, que podem trazer uma novidade, que também é algo que atiça a libido. Apresente pra gente, fale um pouquinho sobre esses produtos. Pamela, quando a gente fala sobre recriar o cenário, é importante que o casal reserve um tempo também para estar fora daquele cenário, que é a casa com filho, com gente falando. Então, assim, se possível for estar fora desse cenário, é importante. Porque a mulher, quando ela se sente mais relaxada, é quando ela não está com os filhos ali, aquele filho na maçaneta, né? Mãe, parece que a criança tem um sensor de o pai e a mãe vai namorar, o filho vai na maçaneta. Então, se possível for, recriar esse cenário. E esses itens, eles são itens que estão diretamente ligados à saúde íntima. Então, por exemplo, um dispositivo como esse, que tem vibração e tem sucção, ele vai ajudar uma mulher que tem problema de anorgasmia, que é o quê? A falta orgástica. Parece uma flor? Ele é isso uma mesmo? rosa. É uma rosa? É uma rosa. E o toque dele também? É um silicone de grau médico. Parece pele. Exatamente. Ele é um silicone próprio para ser usado. É o mesmo silicone que vai numa mamadeira e numa colher de bebê. É o silicone desse item. Que como ele trabalha? Ele trabalha com ondas de ar. Ele tem uma biotecnologia que ele vai trazer mais irrigação sanguínea para a área íntima, fazendo com que a região íntima lubrifique mais. Ela tenha microcontrações. Então, ela vai também estar exercitando o assoalho pélvico, vai sensibilizar a região íntima, vai produzir, além de mais lubrificação, também vai facilitar esse não alcance à fase orgástica. Então, tudo isso vai beneficiar a saúde íntima da mulher, porque ela vai trabalhar os músculos do assoalho pélvico, ela vai ter a produção, a irrigação corporal, porque vai irrigar tudo, né? Você traz mais sangue ali para a região íntima. E comprovadamente, mulheres que têm mais orgasmos, elas dormem melhor, porque elas estão relaxadas, elas têm um nível de ocitocina muito mais elevado, elas estão mais felizes, lidam melhor com ambientes de pressão. Então, tudo isso vai favorecer o casal. Aí, pensando também no casal como um todo, eu trouxe também um gel que ele tem uma ação sensorial gelada. Então, isso aplicado na área íntima, o que ele vai trazer? Ele vai sensibilizar a região íntima, trazendo uma temperatura, meio que acordando aquela região. E como ele é um vasodilatador, ele também vai fazer com que tenha mais irrigação na área íntima, tanto do homem como da mulher, facilitando essa fase orgástica, porque a mulher que está na menopausa ou no climatério, ela tem dificuldade de chegar ao orgasmo pela falta de libido. Então, isso também é um facilitador. E aí, esse mercado é vasto, são inúmeras opções para que Aqui você... eu trouxe mais uma outra opção, ó. E aí tem itens discretos para que você consiga colocar essa pimenta e também fale sobre autoconhecimento, né? Porque prazer fala muito sobre isso. Na verdade, prazer é saúde. Quando a gente fala de prazer, a gente não pode deixar de falar de saúde. Pegar uma mulher que está na menopausa ou que acabou de ganhar um bebê, que está passando por um tratamento pós-quimioterapia. Tem mulheres que passam pelo tratamento pós-quimioterapia, elas têm essa secura na área íntima que incomoda demais e chegam a ter aderência em parte do canal íntimo. Então, um lubrificante extra deslizante com vitamina E, ácido hialurônico, isso pode ajudar muito no conforto dessa mulher e desse casal. Camila, volte para falar sobre isso com a gente, para apresentar opções, né, para que a gente entenda o que o mercado oferece para a gente. E para mais informações é só seguir no @Camila Campos Gentili Oficial. Camila Campos Gentili Oficial. Até a próxima. Muito obrigada.